E aí voltamos para a nossa parte 4 e última parte do estudo, tá, amigos? Reforçando mais uma vez, continuidade da aula de responsabilidade civil extracontratual do Estado, em especial para a turma de quarta-feira, matutino, Ari Coelho, tá? Direito Administrativo 2, Administração Pública. E acerca da responsabilidade civil objetiva do Estado por ato omissivo, nós paramos aqui na outra aula e eu iria começar a falar da teoria da reserva do possível, né? Falei do Estado na condição de garantidor. Ou seja, para que o Estado seja responsabilizado também por suas condutas omissivas, ou seja, diante de situações em que o Estado deveria agir e não fez, tem mais uma questão aí, que a gente chama de teoria da reserva do possível, tá? Ou seja, vou explicar ela rapidinho, mas o que quer dizer? Surge mais um elemento aí, né? Além dessa responsabilização ser só por conduta ilícita, né, do Estado, que é o descumprimento do dever legal no tocante à segurança, saúde, ensino, né? Ou seja, o Estado tinha o dever legal de fazer, coibir, exigir, limitar, mas não faz. Aí nós temos a caracterizada ilicitude, tá? Além de eu ter que comprovar aí o resultado, a conduta, resultado, nexo causal, né? Que esse dano ele poderia ser evitável, tá? Ou seja, dano que ele poderia ser um dano evitável. Nós temos que entender que ele tem que estar fora do padrão normal, do padrão de normalidade desse Estado. O que isso significa? É você analisar esse Estado na prática. Se dentro do padrão de normalidade era possível, né, exigir do Estado uma atuação, tá? Uma atuação para impedir esse acontecimento. Por exemplo, seria no caso dos presídios. Vamos imaginar a seguinte situação, acho que eu até coloquei um exemplo aqui, o que seria esse padrão de normalidade, tá? Vamos imaginar assim, duas situações. Eu tenho 2 presos condenados sob tutela do Estado, em que os 2 cometeram suicídio, tá? Os 2 cometeram suicídio sobre a tutela do Estado, e essa família ingressou com pedindo uma reparação do dano, uma indenização pela perda da vida desse familiar, desse ente, né? Em um dos casos, houve sucesso na responsabilização do Estado, em outro não. Quais são os 2 casos? Em um caso, esse preso, ele se matou com uma arma, né, que ele conseguiu, que adentrou dentro do estabelecimento prisional e foi parar nas mãos dele. Então ele pegou essa arma e deu um tiro na cabeça. E o outro, ele se matou com a sua própria roupa, com a sua calça, amarrou a calça ali, tirou a sua calça, mão no pescoço, e ele se matou. Então, assim, o que seria o padrão de normalidade? Seria analisar a atual estrutura que o Estado fornece, considerando a sua equipe, né, de agentes prisionais, o monitoramento que tem ali, se era possível, dentro desse padrão de normalidade, de segurança, evitar a ocorrência desse suicídio. Olha só, então, qual dos 2 casos que vocês acham que obteve êxito no Poder Judiciário? Bem, o que obteve êxito no Poder Judiciário foi a questão da arma. Ou seja, analisando o padrão de normalidade, de prestação de serviço, de segurança ali disponibilizado, chegaram à conclusão de que era possível o Estado adotar, mesmo com equipe reduzida, padrões de segurança e evitar que essa arma adentrasse ao presídio e esse preso viesse a cometer suicídio. Então, a família foi indenizada. Isso é o padrão de normalidade, tá? Ou seja, era possível evitar, mesmo com o que o Estado dispunha ali, evitar esse dano. Na questão do preso que se matou, né, utilizando sua própria roupa, o Poder Judiciário entendeu que o Estado não era possível, dentro do padrão de normalidade de prestação do serviço público,
ele evitar esse dano, porque a equipe de segurança, o monitoramento não teria como vigiar esse preso 24 horas. Isso era impossível acontecer, tá? Então, mesmo adotando todas as possibilidades, todos os padrões ali disponíveis, né, de segurança, não era possível evitar esse dano. E aí a família não obteve êxito. Então, são dois exemplos que figura bem esse padrão de normalidade, essa teoria da reserva do possível, né? Olha só, aí eu trouxe indenização por conduta omissiva do Estado. Gente, antes de eu falar da aplicação dessa teoria da reserva do possível, que ela é aplicada, assim, em inúmeros casos hoje, o Estado alega a teoria da reserva do possível. É importante lembrar que essa teoria, ela tem como berço na Alemanha, né? Na Alemanha, e tem suas raízes no princípio da razoabilidade das pretensões contra o Estado, né? Essa teoria da reserva do possível, deixa eu voltar lá. Essa teoria da reserva do possível, ela surge no direito como uma forma de limitar a atuação do Estado no âmbito da efetivação dos direitos sociais e fundamentais, afastando o direito constitucional de interesses privados e prezando pelo direito da maioria, tá? Então, assim, é analisar a razoabilidade quanto às exigências e observar os limites do Estado, de atuação do Estado, com as ferramentas que ele detém ali, sabe? E a teoria da reserva do possível, quando ela veio para o Brasil, ela assumiu roupagens diferentes, assim como a razoabilidade, como eu demonstrei agora, mas também a razoabilidade sobre o aspecto principalmente orçamentário, tá? Eu querer responsabilizar, por exemplo, já vi alguns casos na televisão, pessoas que tiveram danos por atendimento da saúde, ingressou com uma ação, teve direito à reparação, mas não recebeu. Por quê? Porque o Estado alegou a teoria da reserva do possível. Olha, nós somos omissos? Sim, somos. Só que se a gente dispor desse valor orçamentário, hoje nós não temos esse valor para poder pagar. A gente até reconhece, o Estado reconhece que ele foi omisso e que deveria indenizar. Só que se a gente dispor desse recurso orçamentário, vai faltar para a maioria. Então, assim, ou eu pago você e deixo a maioria desguarnecida, ou eu não pago você, reconheço que estou errado, mas eu não te pago para poder usar esse recurso. Isso também é princípio da razoabilidade, tá? E vem dentro dessa questão de ser racional, do bom senso. Então, eu trouxe aqui o material para vocês, reserva do possível nesse quadro. Se o Estado presta saúde dentro do padrão normal, do que é possível, não caracteriza a omissão. Aí eu trouxe um exemplo, né? Preso se mata em cadeia com a roupa do colega. Nós esse é até um caso, tá? E padrão normal, que é um termo subjetivo, gente, ele vai variar conforme o intérprete, ou seja, eu necessito analisar o caso concreto, tá, para aplicar a teoria da reserva do possível, tá? Ela não é analisada em tese, mas ela depende do caso concreto. Resumindo, responsabilidade por omissão, ela é caracterizada quando houver ilicitude. Era dever do Estado, mas não fez, logo comete o ilícito. E se era possível, dentro do padrão de normalidade do caso concreto, ele evitar esse dano, ele será responsabilizado, tá ok? E dando continuidade aqui, nós temos a omissão do Estado, trouxe 2 exemplos, já expliquei para vocês, depois é só dar uma lida e frisar. E aí a gente entra na ação de reparação do danos versus ação regressiva. Aqui tem um aspecto interessante, meus amores, sobre a prescrição. Eu uso a expressão ação de reparação do dano quando eu estou falando da ação particular versus Estado ou Estado versus particular. O contrário também pode acontecer, né? Pode acontecer também, por exemplo, do particular. Bebi, né? Eu, Antonieta, bebi todas, né? Dentro aí, se a gente pudesse estar na rua, e pego o meu carro de forma muito imprudente e venho a bater num poste
esse poste, eu derrubo esse poste, provoca um dano enorme na energia elétrica, tem que trocar o poste, tem custo, e o Estado entra com ação de reparação de dano contra mim, ou também o contrário, eu estou dirigindo o meu carro e o Estado ele abre um buraco na estrada, né, na avenida, não toma as precauções de cuidado, não coloca lá os cavaletes, e eu venho a bater nesse buraco e gerar um dano no meu carro, e eu vou ingressar com ação de reparação de dano. Então, é uma via de mão dupla, é os dois casos aí. E a ação regressiva, ela vem após. É nos casos em que o particular ingressa com uma ação contra o Estado, aí o Estado ele é condenado a indenizar, tá? E aí depois, com o fim da ação em que o Estado é condenado a indenizar, o Estado ele move uma ação regressiva contra o agente público causador desse dano, que o representou. No caso lá do buraco, do engenheiro responsável, né, que deveria cuidar daquela obra e não cuidou, tá? Então, e é interessante falar dessas ações, ação de reparação de dano, ação em regresso, deixa eu ver se eu coloquei aqui, ação regressiva sobre o prazo prescricional. São esses dois materiais aí, tá, meus amores? Então, vamos aqui. O prazo prescricional da ação de reparação de dano e ação regressiva, ela é interessante porque a Constituição Federal, ela trata lá no artigo 37, parágrafo 5º, acerca da prescrição. Então, ela fala que a lei tratará acerca da prescrição e faz uma ressalva quanto à ação em regresso. Então, por muito tempo, entenderam que a ação em regresso, que é aquele quando o Estado vai atrás do agente público para ressarcir o dano causado, ela seria imprescritível, seja por condutas lícitas e ilícitas. E diante de toda a discussão aí do STF, chegamos a alguns entendimentos aí. Outros não estão tão pacificados, tá? Mas já tem alguns entendimentos quanto à ação de reparação de dano e a ação em regresso. Então, olha só, na ação de reparação de dano, que é a relação Estado-particular por condutas ilícitas, a regra hoje é que ressarcimento ao erário, essa é a regra, não importa, né? Ela gera prescrição, tá? Ela prescreve. E aí nós temos a discussão que seriam 3 anos ou seriam 5 anos. Então, hoje nós temos aí, a gente usa até a teoria da via de mão dupla, que vale tanto para o particular contra o Estado, quanto o Estado contra o particular, que é aquele caso do particular que bate num poste de forma imprudente, causando dano ao Estado também. Então, pela via de mão dupla para os 2, 5 anos, tá ok? A ressalva não prescreve, né, as ações no caso de ações da Fazenda Pública por atos de improbidade administrativa dolosa. Não prescreve, tá? Pode ser a qualquer tempo. No restante, né, nós temos aí o prazo de 5 anos. E a vítima também, né, contra o Estado, terá o prazo aí de 5 anos. Esse decreto 20.910, no seu artigo 1º, ele fala do prazo de 5 anos da vítima contra o Estado. Aqui também nós temos uma exceção do STF, tá, meus amores? O STF já julgou que a exceção da vítima contra o Estado está no período da ditadura, da década de 60, dos danos causados no período da ditadura. Esse também não prescreve, tá? E agora nós temos também quando é a vítima, quando a instituição de direito público privado, né? Nós temos aqueles casos. E aí a doutrina, a jurisprudência, ela não entra num consenso. Por quê? Porque no STJ você vai encontrar o prazo de 3 anos. Mas também, por outro lado, já se tem uma discussão de quando essa prestadora de essa pessoa jurídica de direito público é prestadora de serviço público, aplica-se a regra de 5 anos, tá ok? Então, nós temos aí 2 discussões, o STJ entendendo que são 3 anos.
tanto quanto a pessoa jurídica de direito privado pretende responsabilizar o particular, quanto o particular pretende responsabilizar a pessoa jurídica de direito privado. Seria o caso, por exemplo, de eu querer responsabilizar a Energisa, né, por danos causados aos meus eletrodomésticos por uma queda de energia, tá? Mas também a gente já encontrou julgados aí dizendo que, como é prestadora de serviço público, o prazo para ambas seria de 5 anos. Então, o consenso que nós não temos a respeito dessas ações, tá? Quanto ao prazo da pessoa jurídica de direito privado. O restante é aquela clássica que eu passei para vocês da via de mão dupla. Ou seja, são imprescritíveis, né? Ações por condutas de improbidade administrativa dolosa, não prescreve. Também não prescrevem quando a pretensão da vítima do dano causado na época da ditadura. Isso já é uma decisão do STF, tá? Da década de 60. Então, ela pode ser muito bem demandada na data de hoje, tá ok? E explicado isso para vocês acerca dessas duas diferenciações, eu recomendo uma leitura. Mais uma vez, você pode usar a doutrina da biblioteca. Nós temos Maria Silvia Zanella de Pietro, nós temos José dos Santos Carvalho Filho, que eu gosto muito, nós temos lá o Paulo Bonavides, nós temos o pai do direito administrativo Eli Lopes Meireles, temos também outros que talvez não tenham disponibilidade na biblioteca, mas você pode ter em casa, ou com um amigo, pode vir adquirir também, que é a Fernanda Marinella, que tem uma obra muito boa, Vicente Paulo e Marcela Alexandrino também, tá? Nós temos muitas outras obras excelentes de direito administrativo que vocês podem consultar e complementar o estudo de vocês. E aqui eu encerro, até que enfim, né, a responsabilidade civil essa contratual do Estado. Beijo no coração. E aí nós vamos trabalhar com uma atividade. Lembra, cada vez que encerra uma atividade, um estudo, eu aplico uma atividade. Assim que estiver pronta, eu envio um comunicado para vocês. Beijo no coração. Até mais.